Ministra, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se acompanhava o Chega na indignação e na enorme preocupação pelas graves agressões antissemitas e pelas perseguições que ocorreram no passado dia 22 de maio em frente ao Cinema São Jorge. Quero lembrar aqui que neste local decorria uma celebração de paz, de amor, de inclusão, organizada pela Embaixada de Israel em Portugal, vinha celebrar os 76 anos do Estado de Israel, da sua existência. Mas no exterior desta celebração, judeus e não-judeus foram alvos de insultos, foram ameaçados, foram injuriados e foram atacados com objetos no que se pode configurar num crime de ódio e, aliás, levou a comunicados tanto da Embaixada como da comunidade israelita em Lisboa. Cá fora, Sra. Ministra, judeus e não-judeus foram fotografados, o que é absolutamente inaceitável, porque não sabemos o uso que vai ser feito a esse catálogo de imagens. Cá fora, judeus e não-judeus foram atingidos com ovos e com tinta numa manifestação de ódio antissemita contra a existência do Estado de Israel, desde o Jordão até ao Mediterrâneo. Eu próprio, Sra. Ministra e Srs. Deputados, cristão, tive de ser extraído deste evento, acompanhado por PSPs, e ouvi chamarem-me, gritando várias vezes da multidão, assassino sionista, judeu monte de bosta, não vou dizer aqui o vernáculo, e porco fascista, enquanto faziam gestos bastante obscenos com as mãos e em atitudes absolutamente possuídas pelo ódio. E por isso, Sra. Ministra, queria perguntar-lhe aqui se sabia que o Bloco de Esquerda veio publicamente apoiar esta manifestação. No dia seguinte a esta manifestação, o Bloco de Esquerda fez um tweet onde dizia: o Bloco esteve presente no protesto em frente ao São Jorge. Sr. Ministro, acompanha ou não acompanha o Chega na condenação destes atos antissemitas e na denúncia desta contradição do Bloco de Esquerda, que veio aqui com este requerimento, mas no fundo é um promotor ativo e sem vergonha do antissemitismo em Portugal e com possíveis até ligações a organizações terroristas. Perguntava-lhe muito concretamente o que é que a Sra. Ministra e o seu Ministério está a fazer para monitorizar o antissemitismo em Portugal. Muito obrigado. A administração interna é contra todas as manifestações que violem a ordem pública. Aquilo que eu lhe posso dizer é que o Sr. Deputado tem todo o direito de fazer queixa, de apresentar as suas questões aos órgãos de polícia criminal. Se me disser que o tipo de crime tem que ser alterado, tem que ser um crime público, isso compete a esta Assembleia. Mas, de qualquer das formas, registro a sua preocupação. Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, eu voltei a pedir a palavra porque a Sra. Ministra, lamentavelmente, foi muito parca nas suas palavras e foi muito lacónica nas informações. E, portanto, o que eu lhe vinha tentar perguntar era se a Sra. Ministra acha que deve ter dois pesos e duas medidas naquilo que é o combate aos crimes de ódio. Porque, de facto, eu vi a Sra. Ministra, e bem, a vir rapidamente condenar publicamente as agressões físicas, os ataques, aliás, como fez também o Presidente do Chega, André Ventura, que também veio rapidamente condenar as agressões no Porto e até se deslocou ao local para ver o que é que fazia, o que é que se passava naquele bairro, no campo 24 de Agosto. Não sei se a Sra. Ministra se deslocou lá também ou não, mas não vejo a Sra. Ministra a ir junto dos microfones a condenar publicamente e com tanta rapidez estes crimes de antissemitismo de manifestações que houve a semana passada em Lisboa e que levaram a comunicados oficiais da Embaixada e da comunidade israelita em Lisboa. E fiquei espantado quando a sua resposta para esta casa, a um senhor deputado que fui eu que lhe coloquei a questão, é: olha, vá fazer queixa, é livre de fazer queixa. Quando a senhora Ministra diz ao mesmo tempo, e disse também há pouco, que pediu um relatório sobre outras manifestações, não sei se pediu sobre esta manifestação antissemita, também pediu um relatório, a senhora Ministra perguntava-lhe e que enviava imediatamente para o Ministério Público aquilo que viera vertido no relatório. Portanto, perguntava-lhe se também pediu um relatório sobre aquilo que aconteceu
a semana passada em frente ao Cinema São Jorge. Porque, de facto, nós temos que denunciar aqui a enorme hipocrisia de alguns partidos políticos, como o Bloco de Esquerda, que estão sempre a tentar associar a ascensão dos crimes de ódio com a ascensão também política dos partidos da direita, quando eles são os próprios que estão presentes nestas manifestações também de ódio, neste caso, ódio contra os judeus e ódio religioso. Perguntava-lhe, finalmente, se monitoriza a ligação destes partidos políticos com possíveis células terroristas islâmicas a operar em Portugal, nomeadamente, por exemplo, o Hezbollah, a Al-Qaeda, o próprio Hamas ou a Jihad Islâmica Palestina, que é a segunda maior organização terrorista da faixa de Gaza. E já agora, a Sra. Ministra, perguntava-lhe também em relação ao PCP, porque o PCP também organizou uma manifestação em frente à Embaixada de Israel, onde se também gritaram palavras de ordem, conjuntamente com a CGTP, onde se também gritaram palavras de ordem que, no fundo, querem dizer a extinção do Estado de Israel desde a Jordânia, desde o Rio Jordão até ao Mediterrâneo. E, portanto, eu perguntava-lhe muito concretamente qual é a monitorização que o Ministério da Administração Interna faz sobre estas forças políticas e sobre a sua possível ligação com células terroristas em Portugal. Muito obrigado. Eu não o mandei fazer queixa. Eu disse que o senhor é livre de fazer queixa. Para mim, crime é crime. E a minha tolerância é zero para qualquer crime. E olhe que eu escrevi muito sobre isso. É só consultar. E, portanto, não vou ser nada tolerante com este tipo de situações. E, realmente, a PSP e a GNR têm a indicação de quando há desordem pública, quando há uma desordem pública, quando há este tipo de... que eu quero ser informada e tenho que, imediato, informar o Ministério Público. Não são admissíveis determinado tipo de crime. Nenhum crime é admissível. Mas este tipo de crime não é admissível. Nós não podemos viver numa sociedade em que se perseguem as pessoas, que há discriminação, que há ódio. Por amor de Deus, isto não corresponde ao povo português. Os senhores são os eleitos do povo português. Devem saber isso melhor do que eu. Agora, eu não transijo. Muito obrigada. Muito obrigada.